boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast favorito, o podcast do longboard brasileiro, o podcast do Cultura Longboard. Aperta o play e vem com a gente. No episódio de hoje, estamos trazendo aqui um convidado ilustríssimo. Ele é uma verdadeira lenda do longboard brasileiro, né? Ele que já apoiou e continua apoiando atletas de todo o Brasil. É um shaper que está presente dentro e fora do mar desde 80 e tal. Mas, sem mais delongas, seja bem-vindo, meu amigo Cláudio Pastor. Uma honra ter você aqui conosco. Fala, galera, muito obrigado pelo convite, a honra também eu estar aqui junto de vocês e vamos embora, vocês puxam o barco aí que a gente começa a contar a história daqui. Galera, demais, hein? Hoje tem história para contar, tem muita experiência, muita bagagem, já teve, assim, diversos atletas de ponta usando suas pranchas. Eu tenho várias curiosidades, mas do começo, de como tudo começou até se tornar essa referência que é hoje em dia. Então eu vou perguntar bastante coisa. Aqui quem fala é Thiago Bulhões. Aqui quem fala é a Cris Góes. Eu também estou muito curiosa para saber essa história tão longa de um shaper tão importante para o longboard brasileiro, que é o Cláudio Pastor. A gente sabe de vários atletas, desde as antigas até recentemente, que a gente até estava comentando aqui, que a gente foi lá para o Ceará, lá para o Iguape, e tinha um monte de atleta mirim com as pranchas do Pastor lá. E aí Legal. A gente vai querer até saber disso também depois. Cris, eu assumo também que eu estou muito curioso para poder saber da história aí, né, dessa lenda do longboard brasileiro. Mas antes da gente começar, eu quero dar 2 recados. Eu quero mandar um beijo para Monique Andrade, nossa nova ouvinte do podcast. Ela que é multiatleta, né? Ela pratica muitos esportes, né? Então, um beijo, Moni. E a outra coisa é a seguinte, no episódio do Viúdes a gente comentou que todo final de episódio a gente vai estar respondendo as mensagens dos nossos ouvintes do Spotify e do Instagram. Então, fiquem ligados, porque no final deste episódio a gente vai responder mais uma pergunta. Aperta o play e vamos nessa. Sem mais delongas, Boa. Pastor, fique muito à vontade. O espaço aqui é totalmente seu, né? Então, seja bem-vindo mais uma vez. Conta pra gente aí essa história sua longa, né? No surf, como foi que tudo começou. Tá Legal. Todo mundo aqui, a bancada inteira, tá todo mundo curioso, tá todo mundo na curiosidade aqui para poder saber dessa história. Boa noite, galera. Eu sou Cláudio Pastor, eu tenho 63 anos e desses 63, 40 de shape de prancha, né? Eu iniciei a surfar em 1967 no Leme com uma prancha de isopor. Eu tinha 7 anos de idade. A gente ia à praia ali, onde era lá atrás, não tinha um aterro ainda, era um lugar muito bacana. Ainda é, mas não dá mais as ondas como dava naquela época. Mas aí eu comecei a shapear em 1980, né? Foi mais ou menos nessa fase, 80, 81. Eu tinha essa vontade muito, muito grande de soltar a expressão através das mãos, né? Já que através da fala eu tive muita dificuldade, porque eu era extremamente gago dos 11 aos 18 anos, mas isso daí foi um momento difícil ali, mas sempre com surf no pé. Aí eu descobri que eu tinha esse querer enorme de ter essa expressão de um shape diferente, né? E mais ou menos em 81, depois que eu voltei do Hawaii, eu fiz uma temporada lá de 80 para 81. Aí eu vi muita coisa, cruzei com Simon Anderson, cruzei com Marvin Foster dentro d'água, cruzei com Shane Horan, aquela turma toda, daquela época toda. E vim de lá extremamente impressionado com aquilo tudo, né? Querendo desenvolver alguma coisa minha também. Encontrei um amigo meu que já faleceu, o Carl Spielmann, né? Não sei se vocês lembram dele. O Carl fazia windsurf, coisa e tal, e a gente fazia desenho industrial na PUC, né? E, de repente, eu fui até o Cal com todo o material de shape e o Cal tinha também todo o material de shape. Aí eu falei, pô, Cal, tenho
uma vontade enorme de começar a shapear alguma coisa. Ele, pô, eu também, que ele queria fazer o windsurf, né? Que ele sempre foi do wind. Aí nós montamos uma sala de shape em Itaipava, que é aqui na Serra do Rio, que era dentro de um galinheiro, assim, que a gente preparou, limpamos tudo, pintamos, a gente colocou as luzes e lá a gente começou. Então, eu ia para a Serra todo final de semana com uns 3, 4 blocos, né? E aí ficava sábado e domingo lá, a gente vinha com um shape pronto. Sala de shape em Itaipava? Itaipava, a gente começou Caramba. em Itaipava. Muito bom, cara. Essa aí eu nunca ouvi, hein, pastor? Essa história aí eu nunca ouvi, tá vendo? Eu sabia que ia ver novidade hoje. Exatamente. E, cara, lá, porra, cara, inverno é um frio danado, né? Aí teve, cara, uma das vezes lá que eu não aguentei ficar. Tava uns 5 graus, 6 graus, isso era muito frio pra gente. Bom, então lá a gente fez uma série de pranchas, eu fiz lá umas 60 shapes, mais ou menos, até a gente vir pro Rio, sempre eu e o Cal junto. E aí a gente montou uma sala de shape ali, uma quadra atrás da praia do PP, né? E, cara, um luxo, porque a gente via o mar de cima do muro, né? E quando o mar estava bom, a gente estava entre o surf e shape, surf e shape. Então foi uma época muito legal ali. Ali a gente ficou uns 10 anos juntos, né? E nessa época eu quis ter uma equipe minha, pequena, né? De atletas mirim júnior. E junto disso eu criei a marca Craftec. Isso a gente está falando aí de 85, por aí. Detalhe, só que antes disso, isso é um detalhe importante a gente colocar também, o Henrique da Bennett Fon, né? Henrique, né? Ele estava trabalhando na Gordon Smith e ele tinha feito várias pranchas para mim, vários shapes, tudo mais. Eu como atleta de surf, né? Porque eu sempre caía de pranchinha. E aí ele me deu um toque, falou: Cláudio, eu tô na Gordon Smith fazendo shape de produção lá, pô, cara, se você quiser vir aqui, fica aqui um tempo, eu te passo experiência. E aí eu fiquei algum tempo curto, assim, eu fiquei mais ou menos uns 25 dias lá, tendo essa experiência e estar numa fábrica que era a maior fábrica, quer dizer, uma das grandes fábricas do mundo, né? Tinha uma produção alta e cara, na sala ao lado estava o Skip Fry, cara, fazendo as pranchas dele lá e Henrique na sala dele, eu dando os finis pro Henrique também. Então foi um grande contato assim muito cedo, né? Então eu vim para o Brasil, que foi quando eu encontrei com o Cal também, já com uma outra visão de coisa. Eu falei, cara, os caras têm uma fábrica que faz mais de 500 pranchas mês, entendeu? Os caras têm um esquema de pintura, shape, 8 boxes de shape. Então foi assim um mundo que abriu, né? Estar ali naquele momento foi muito legal. Próximo de 85, eu quis criar atletas pratas da casa com shape que eu estava desenvolvendo, né? E tudo pranchinha. Aí ali eu fiz uma equipe... Eduardo Amaral, Marcelo Viana, Léo Trigo, Heraldo Gueiros, Léo Chinês, era mais ou menos esses os principais, né? Marcelo Viana, hoje do Grupo Sal, faz vários programas para o OFF, né? Tem empresa enorme e tudo mais, era um dos atletas nossos, mas eles tinham 12 anos e tudo mais. E essa equipe começou a ganhar tudo aqui na Barra. A gente começou a ganhar muitas competições. E aí, cara, eu tendo que fazer o shape para todos os atletas, e aquilo foi me dando muita bagagem. E no meio do caminho entrou o Dadá Figueiredo, começou a entrar um monte de gente boa, e eu, assim, cara, as pranchas andando muito, né? E aí tinha as competições locais, a SBT, que em dado momento começou a ter o longboard. Categoria longboard, a gente está falando de 88, 87, por aí. Aí eu fiz um pranchão para mim de brincadeira, eu fiz um 88 com 3 quilos e tudo mais. Eu tinha já feito um longboard clássico para um cara que me encomendou e tudo mais. Isso antes, isso 85, por aí. Mas esse triquilha 88 foi o longboard que eu comecei a usar em competição local. E aí comecei a me dar bem, comecei a ter uns pódios, ganhar uma etapa, coisa e tal. E uma curiosidade interessante, naquela época, mais ou menos 87, 88, houve uma profissionalização
alguns atletas que quiseram virar profissionais de longboard, só que ainda não tinha categoria profissional longboard, era tudo novo. Enquanto que o longboard de amador, todo final de semana tinha uma etapa amadora, entendeu? Associação de Surf da Barra, Associação de Surf de Niterói, e a gente corria todo final de semana. E quem virou profissional naquele instante não podia entrar nas competições amadoras. E os caras tinham muito menos etapas ao ano, entendeu? Era assim, 4 etapas ao ano. Aí eu estou dizendo que Henrico, Daniel, Otávio, Curuta, eles ficaram no profissional. Aí a gente falou, meu irmão, vamos ficar no amador, que a gente vai ter muito mais etapas que a gente corre. E aí ficamos, eu, Vitorino, Sávio, Neo Carbone, tinha uma galera ali, tinha uma galera monstra. Então, todo final de semana a gente competia, era um treino assim, de longboard de altíssimo nível. E quando tinha o profissional, a gente podia entrar no pro e eles não podiam entrar no amador, cara. Isso aí foi uma coisa louca. Aí os caras ficavam, porra, danado. Falei, pô, meu irmão, a gente não pode competir. A gente tinha, porra, ao mês, cara, todo final de semana, uma etapa. Então era 4 campeonatos por mês. Porra, enquanto o pro eram 4 por ano. Aí depois misturou, os pro voltaram para o... Aí a regra mudou, aí depois uniu tudo, que foi mais ou menos 88, 89. Então, nesse instante, eu já comecei a fazer os longboard já em competição, entendeu? Porque eu estava usando em competição. E aí teve uma etapa em Saquarema, que foi, eu acho que 87, 88, vocês podem me dar uma ajuda, que o Paulo do Tombo ganhou. O Fred Doré, acho que foi vice-campeão, ou o Fred ganhou naquela época e foi o ano que o Paulo foi campeão. Naquela etapa, teve longboard, eu fui competir, e aí eu fui até acho que oitavas, dancei. Aí o Daniel Friesman estava na praia e falou, Cláudio, ele desde o começo, a gente estava usando a mesma prancha. Ele falou, pô, cara, deixa eu usar a tua prancha e você usa que a gente não vai cair junto. Eu falei, beleza. Aí eu dancei, ele falou, pô, agora eu vou ficar com a prancha, que você vai embora. Aí eu falei, beleza. Aí o Daniel ficou e o Daniel ganhou aquela etapa. Aí no outro dia, pô, naquela época tinha, né, que a gente lia muito aqui no Rio. Quando eu abro, tá lá a Página Esporte, o Daniel dando um cavadão com a prancha. Não sei se ele foi campeão brasileiro, porque acho que foi a única etapa que teve naquele ano, ele ganhou, coisa e tal. Então, cara, teve uma estreia em competição e eu sempre gostei muito de competição. Isso independente dos outros atletas de surf, entendeu? E aí o longboard começou a entrar de uma forma assim muito forte comigo. Como foi que o longboard entrou aí na sua vida? Então, foi mais ou menos 87, 88, mas a coisa ficou forte nos anos 90, porque ali eu fui campeão brasileiro amador na Joaquina, que foi um título para mim importante demais. E, a partir dali, os caras começaram a olhar para mim, os caras com quem eu competia, né? E aí eles começaram a me pedir prancha. Vitorino, Sávio, Tasquila, tinha alguns de São Paulo também, o Fábio Hipólito. E, cara, aí eu comecei a fazer prancha para os caras que eu competia. E aí começou a me dar mais experiência, porque eram atletas muito diferentes. Então, o Vitorino James sempre usou prancha clássica, sempre usou prancha monoquilha. Mais ou menos em 92, começou a aparecer os estabilizadores. Um pouquinho antes, a FCS entrou em 92. A gente já estava testando em 91 os estabilizadores, mas ninguém sabia a posição ideal. Como não tinha a quilha móvel, a gente colocava a quilha, lixava, mudava de posição, colocava de novo, lixava, mudava de posição. Então era muito trabalho isso, mas a gente não tinha jeito. Quando entrou o plug e a FCS, cara, a gente falou, meu irmão, isso daqui é o sonho, né? Porque a gente põe a quilha onde a gente quiser, tira e põe. E ali nós fomos testando de uma forma as pranchas com 3 quilos. Então, nesse momento, eu tinha shape. Mas isso aí, nesse momento aí, pastor, você era competidor ou você já estava shapeando? Eu tenho a curiosidade também. Eu shapeava e competia, as duas coisas juntas.
entendeu? E aí os amigos competidores com quem eu caía começaram a me pedir prancha, porque as minhas pranchas estavam andando também. Não, agora quero uma assim, uma assado. Eu falei, pô, mas a gente vai cair junto? Não, não importa, a gente vai cair junto, mas dentro d'água é outra coisa, né, cara? A gente ganha, eu não vou fazer uma prancha torta para você não ganhar de mim, não tem nada a ver. Que legal. Ô, pastor, como você falou, deixa eu te perguntar do Vitorino James, eu tenho uma curiosidade. Porque é uma referência muito grande para mim desde criança, né? Sim. Assim, o Vitorino James. Há quanto tempo você faz prancha para ele? Cara, eu faço prancha pro Vitorino desde 87, 88. Ele antes usava shape Caramba. do Mário Bração, grande Mário, que foi uma inspiração em termos de shape para mim muito forte. O Mário... É o do Aloha aí da Aloha Barra, não é? Mário, O Mário Bração é um monstro. Eu tenho uma prancha dele aqui em casa. É um monstro. Eu tenho uma prancha dele aqui em casa. O cara tem uma história de 1980. linda. E as pranchas do Mário eram uma referência muito grande. E aí o Vitorino... Bom pra eu saber, vou guardar. Exatamente. Vitorino veio me perguntar se eu poderia fazer uma prancha. Eu falei, pô, mas você está com o Mário? Não, mas não sei o quê. Aí a gente fechou. Eu comecei a ver coisas que poderiam ter uma soma positiva das pranchas que ele usava do Mário, em termos de soltura. Eu sempre fiz um fundo, cara, solto. Eu sempre me preocupei assim, muito com prancha solta. Assim, coisas que eu não gosto. Prancha que dá de borda, prancha presa, prancha lenta ou muito rápido, que passa a sessão, entendeu? São coisas opostas, né? Então, você faz uma prancha, você faz uma manobra, você crava a borda, cara, não pode entrar de borda. Isso aí, para mim, era muito sério. Entrou de borda, tá ruim. Tem alguma coisa errada aqui. Aí voltava para o sala de shape, media, não, aqui dá para mexer. Deixa eu te perguntar mais uma coisa do Vitorino, que você falou, ele nunca se rendeu ao 2+1? Cara... Eu não lembro, tá? Eu nunca vi, assim, cara, pelo menos, eu nunca vi Vitorino com longboard que não fosse single fin. Um dia ele apareceu na fábrica e falou, pastor, vou fazer uma prancha 2+1, uma prancha com 3 quilos. Eu falei, beleza, aí eu fiz. Meu irmão, ele voltou e falou assim, Cláudio, eu nem consigo ficar em pé. Eu falei, porra, que isso, cara? Aí ele, porra, eu não consigo ficar em pé. Eu falei, cara, você tá com um negócio na cabeça, não é possível. Porra, e a prancha era larga, tinha um bico largo, era todo esquisito. E ele, não, tem que ser... Aí ele entrava na sala de shape, Thiago, e ele ia assim, eu quero shape igual o bloco. Eu falei, porra, cara, como assim igual? Não, tem que ser, eu entro lá. Aí ele entrava. Cara, quando eu começava a passar plena na borda, ele, para. Eu falei, porra, não fiz nada, cara. Não, mas tá bom já, assim. Eu falei, cara, tá maluco, mano. Então eu tinha uma relação muito engraçada. Ele é muito engraçado, né, cara? Um cara muito engraçado. Ele é demais. Mas ele é uma referência, assim, de estilo absurda pra mim. Assim. Cara, ele tem o surf clássico na alma dele. Poucos têm. Eu tenho uma historinha dele em Malibu muito legal. A gente já chega na data, tá? Eu estou tentando ir pelas datas assim. Não, boa. É que eu fiquei muito curioso do Vitorino, que eu encontro com ele, é meu amigo, então eu gosto muito dele. Exatamente. Então a gente... Vai, volta aí na cronologia. Aí a gente está em 90, 91, quando entrou o 2+1, quando a FCS entrou em 92, a gente pôde mexer as quilhas na prancha, que foi uma coisa louca. E nesse momento, a prancha clássica caiu de, não vou dizer moda, mas todo mundo queria usar a prancha de 6 quilhas para vigorar, a prancha solta, né, cara? Bem mais solta do que a clássica. E teve o primeiro campeonato mundial, se eu não me engano, foi em 91 em Hawaii, que quem ganhou foi o Glenn Winton. Não sei se vocês lembram disso. Ele foi o primeiro campeão mundial de longboard, se eu não me engano. Só que ele pegou uma prancha, cara, a prancha tinha um bico de ponta e tinha 3 quilhas também, uma prancha toda engatada para fazer um surf de pranchão e uma coisa solta numa onda Hawaii. Tanto que no outro ano, os caras criaram uma regra que tinha um valor, tinha um número
que a soma das medidas da rabeta, do meio e do bico não podiam ser menor do que esse número. Se eu não me engano, era 51 polegadas. E aí, cara, a gente tinha que montar um shape dentro de 51 polegadas, o mais estreito possível, para ficar solto. Essa era a onda da época, entendeu? Aí todo mundo tentando fazer mais solto. Aí no outro ano, os caras aumentaram para 53, para ficar mais largo um pouco. Então, esse início foi muito interessante, cara, porque teve muita. E nesse momento a prancha clássica caiu, cara. Mas alguns caras não deixaram de usar o clássico, como o Vitorino. Foi em 90 e quanto aí, pastor? 91? 91, exatamente, 91. E teve um advento interessante, uma etapa do Alternativa, que aí já era o profissional, mas a gente, como amadores, podia entrar na Alternativa também. O Joey Tudor veio ao Brasil. Ele era muito garoto, ele tinha 16 anos. E ele veio com uma prancha 9 pés com estabilizador e quilha pequena no meio. E, porra, o cara dava uns 360 que ninguém dava igual, entendeu? Ele já foi o Phil Heisman um dia, hein? Pois é, ele usava... Ele, quando iniciou, ele era muito levezinho e veio com essa prancha 3 kg. Inclusive, eu caí na mesma bateria com ele, entendeu? Eu fiquei olhando o garoto dar um show, não sei o quê. Nesse momento, eu era amador do ano anterior, quer dizer, foi muito bom aquela troca, tudo mais. Mas alguns caras estavam no clássico, como o Vitorino, como o Net Young, que não competia mais, mas ele teve algumas etapas que ele veio aqui no Brasil, só que aí era um show, cara. A gente viu o Net Young ao vivo aqui no Brasil, vocês viram em São Paulo também. Ali foi um grande marco, né? Ver o cara ao vivo, aquele estilo de surf que ele tinha, nossa, foi muito legal. E monoquê. Então, a história minha com o shape, eu trouxe uma ideia de prancha que não poderia dar de borda, teria que ser bem solta atrás, com estabilizador e caixa do centro, estável no bico. E tinha junto o Vitorino, que era o shape oposto, que era o shape clássico, clássico, clássico. Então, isso foi me dando uma experiência muito legal, entendeu? Porque eu tinha que fazer o clássico e tinha que fazer o performance junto para atletas opostos. Eu não ia te perguntar uma coisa. Você falou que fazia desenho industrial na PUC. Você acha que o fato de você ter cursado desenho industrial te ajudou nessa questão de fazer as pranchas? Exatamente. Você conseguia enxergar melhor assim? Eu não fiz só desenho industrial, como eu fiz arquitetura também, entendeu? Então, a coisa dos números ali veio muito forte nisso, entendeu? Porque o que eu fiz com arquitetura e desenho industrial com os meninos da equipe 86? Eu fiz uma coisa bem diferenciada. Léo Trigo tinha 11 anos, era o top da equipe. Só para vocês entenderem, ele com 11 anos, num campeonato na Barra, campeonato Mirim, Júnior e Sênior, ele ganhou as 3 categorias. Tá? Com 11 anos, 12 anos. E o mar estava uns 2 metros na barra. Vocês sabem como é que a barra uns 2 metros. Então, aquele garoto era um talento assim, absurdo. Ele poderia ter ido no circuito mundial a fundo e ser um grande campeão. Mas aí, como é que eu ia fazer uma prancha para o Leozinho, com 11 anos, sem o computador que tem o sistema de proporção todo, né? Ele te dá hoje a proporção toda ali. Como é que eu fiz isso? Sentei na prancheta, peguei uma prancha de 6 pés, coloquei as medidas da prancha de 6 pés no papel manteiga, dividi a prancha de 6 pés em 6 partes, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E aí eu criei uma proporção em relação ao tamanho. Fiz um cálculo matemático de proporção que eu falei, bom, altura vezes o meio. Proporção áurea. Exatamente. Aí o que dava de bico e rabeta, acabou. Era o que era. E as pranchas do Leozinho, tá? Elas tinham de meio 17, 3/4, 17,5. E tinha bico de 9 e pouco, rabeta de 12, 11 e pouco, uma coisa louca. Aí eu falei, não, vale o número. Aí eu ia no número. E essas pranchas começaram a ganhar. E eu lembro que eu estava na Joaquina, numa etapa do Brasileiro. Aliás, nessa que eu ganhei em 90, aí eu encontrei o Beto Santos, que tinha o Dedé Fará, que era um top atleta dele, que era mirim também.
e o Avelino Bastos, que tinha o Teco e o Peterson na época. Não era eu, né? Era o Rosa. Era o Rosa, o Peterson Rosa. Aí, só que eles todos tinham 12 anos de idade, 13. Aí eu encontrei o Beto e eu estava com a prancha do Leozinho na mão. Aí a gente começou a conversar, aí chego a Velina, eu falei, galera, aí os caras, porra, Cláudio, deixa eu ver a prancha do Leozinho, isso aqui. Aí a gente conversando francamente, que a gente sempre teve um papo franco, nunca escondemos nada um dos outros, porque naquela época, gente, é importante também falar, não é que nem hoje, a coisa era muito fechada, ninguém abria sala de shape para qualquer um, entendeu? Eu tive algumas salas de shape que nego fechou a porta para mim, mas com o tempo a gente foi ganhando espaço. E aí a gente começou a conversar. Eu falei, pô, vocês fizeram o que eu fiz? Eu não tinha dito o que eu fiz. Aí os caras, porra, eu acho que a gente fez com as pranchas tem coisas parecidas. Eu falei, cara, eu fiz proporção. Acho que, pô, proporção. Aí, cara, os três tinham feito a mesma coisa sem se falar. Entendeu? Foi um negócio incrível isso. E eram pranchas que estavam levando os caras ao título, né? Então, a arquitetura, desenho industrial me trouxe essa coisa de trazer para o desenho de pranchas coisas que você pode criar e não copiar. Eu sempre disse, cara, a gente não pode copiar, a gente tem que desenvolver. Você pode pegar uma prancha, ser fã do shaper, mas porra, não precisa copiar o trabalho do cara, você pode fazer o seu. Né? Assim, hoje é uma... Pastor, você ainda hoje usa o desenho industrial, né, a arquitetura nas suas criações? Sim, hoje, eu disse que o papo era longo, né? Hoje a coisa está inversa. Hoje eu estou descobrindo o grande barato de criar design no computador e trazer para o shape feito na máquina. E aí eu comecei a fazer outro momento interessante agora, tendo o exemplo aí do Neco, que tem feito várias pranchas à mão. Eu e o Neco, a gente sempre conversa e tudo mais. Voltei a fazer vários shapes à mão, entendeu? E eu estou começando pelo shape clássico, os próximos vão ser fish e tudo mais. E aí eu estou pegando essas pranchas que eu tenho feito à mão e estou pondo no computador. Eu trago a medida do feito à mão para o computador para criar coisas novas em função das medidas que eu fiz à mão. É uma coisa inversa que vem do design, arquitetura, né? Desenho industrial também, porque hoje você dizer, eu não vou usar o computador porque não sei o que, não sei o que. Cara, não existe, cara. O computador entrou, veio para ficar e a gente tem que usar dele, cara. É bem isso. A gente não pode negar o computador porque você, cara, a gente vai ficar para trás, né, cara? Você tem que desenvolver ali. E é muito prático, né? Você consegue fazer uma coisa em produção sem aquele desgaste físico todo que a gente tinha. Eu entrava na sala de shape às 7 da manhã, saía às 8 da noite com um almoço de 1 hora. Isso todo dia, cara. Todo dia. Durante anos e anos e anos. Isso que eu ia te perguntar, quantas pranchas na mão dava para produzir no dia, assim, um cara numa velocidade... Pranchinha, eu conseguia fazer 6 a 8. 8 era, assim, meio máximo, né? Mas de 6 a 6 ficava legal. E longboard... Longboard eu misturava, porque a produção na época era mais pranchinha e menos longa. Mas quando eu fiz longboard forte à mão, eram 5, 6 por dia. 5 por dia, 6 por dia. Tudo. Saía esgotada, né? Cara, saía acabado, mas você com 30 anos é bem diferente do que com 60. Hoje eu estou fazendo um shape à mão, cara, vocês vão rir, né, cara? Mas eu estou fazendo em 5 horas um shape à mão, entendeu? Mas do jeito que eu gosto, com calma, eu paro, né? É o que importa. Toma água, descansa, conversa com a galera, coisa e tal. Mas está dando uma média aí de 4 a 5 horas, entendeu? Coisa que eu fazia um shape de long em torno de 3 horas. Então, hoje a gente está... eu estou fazendo de 4 a 5, às vezes até 6. Mas também, hoje é meio terapia, entendeu? É mais uma coisa bacana que a gente gosta de fazer. Que a máquina nos afastou disso, de uma certa forma, entendeu? Daquele dia a dia. Show.
Essa prancha de Leozinho que você falou, foi uma pranchinha ou longboard? Foi pranchinha. Léo Trigo, atleta de pranchinha. Era uma 5. E vem cá, e você lembra quando você fez seu primeiro longboard? Então, o meu primeiro longboard que eu fiz foi uma encomenda de um grande amigo, Serginho Fleming. Ele falou, Cláudio, eu quero que você faça um pranchão para mim. Isso foi em 85, por aí. Eu falei, pô, Serginho, eu não faço longboard, eu faço pranchão. Não, eu quero um pranchão. Aí o Cal me deu uma voz, pô, faz um pranchão pro cara. Cara, eu fiz um pranchão 8 pés. Cara, essa prancha existe. Só que naquela época eu taquei ele 3 quilhas. Eu não pus monoquilha, eu fiz com 3 quilhas. Assim, cara, a prancha ficou muito bonita, a borda 50-50, um concave lindo, maravilhoso. Essa foi a primeira. Mas essa que eu fiz, 88, 87, essa foi realmente um longboard oficial, que logo depois a equipe inteira entrou, né, cara? E quando entrou o Vitorino, mais ou menos 89, 88, por aí a coisa mudou bastante, porque tinham vários modelos de shape. Ô, pastor, a primeira prancha, como você disse, foi 8 pés, é sinal que não tinha muito esse critério assim estabelecido de longboard tem que ser acima dos 9 pés, né? Exatamente. Isso não existia, é antes de tudo isso. Não tinha. O primeiro evento de longboard mundial foi esse que o Glenn Winton ganhou. Isso foi em 91, se eu não me engano a data, 91. Nessa etapa, nego fez o 9 pés. Ali eles colocaram o 9 pés. Mas, anteriormente, quando o Net Young veio ao Brasil, coisa e tal, ele não usava prancha pequena, ele usava a maior, 9,4, 9,6 e tudo mais. Assim, cara, 80 e pouco ainda não estava tendo esses eventos todos, entendeu? Mas quando teve uma etapa, que seria o WSL hoje, aí essa etapa foi assim, etapa assim, que realmente valeu, entendeu? Tanto que eles começaram a fazer negócio de medida para criar um critério para nego não fazer uma ganha e sair dando batida e ganhar, entendeu? Eles queriam o surf de bico, eles foram largando pela soma das medidas. Mas isso, depois de 3 anos, caiu, entendeu? Porque todo mundo começou a fazer, porque o bico começou a valer, né? Porque antes o bico não era tão importante. Uma coisa muito doida isso, como começou o longboard em competição nos anos 90. Porque tinha competição dos anos 60, que era outra história. Os caras usavam realmente as pranchas grandes, com aquelas quilhas maiores, tudo mais, mas é porque as pranchas eram aquilo ali, né? Se você for dos anos 60 até 67, a gente viu como foram anos ricos, né? Tá? Porque nos anos 60, as pranchas clássicas, monoquilha, e a quilha era uma prancha de surf, né? Não tinha outros modelos. Era a única prancha, né? Era o que tinha. Prancha de surf é isso. Antes era o Duke Kahanamoku, junto com o Velsey, né? Que foi o papa do shape, da árvore de shape, é o top 1, é o Duke Kahanamoku, depois é o Velsey, né? Abaixo do Velsey é que vem Dick Brill e toda a turma do Hawaii ali e tudo mais. De 60 a 67 foi a grande mudança. Por quê? Cara, aquelas quilhas enormes, as pranchas eram duras, cara, muito duras. Os caras eram bons demais. Como aqueles caras eram bons. Como o Net Young era bom, que fazia a prancha soltar com aquele quilhaço. Entendeu? Os caras droparam um pipeline com aqueles tanques, entendeu? Greg Knowles, cara todo. Exatamente. Aí o que aconteceu? Os caras falaram, porra, cara, a gente tem que soltar esse troço, cara. Isso daí, né? Aí começaram a mexer em quilhas mais finas e pranchas menores. Que aí a gente vai em 66, que foi quando o Net Young ganhou com uma prancha pequena, né? Com uma quilha mais para frente, com V-bottom, né? Que foi quando entrou fundos diferenciados. E aí todo mundo foi para aqui, isso aqui é solto, então o cara ganhou, então vamos atrás disso. Aí as pranchas começaram a diminuir naquele tempo, indo até a prancha, até a Fish, né? A Fish 67, 68 foi assim o auge da loucura de prancha solta, né? Você pega uma prancha com 2 quilhas pequena, em comparação a 6, 8 anos atrás, aquelas pranchas grandes com a quilha enorme. Então, a Fish foi assim, um momento muito revolucionário em termos de shape, só que a Fish estava muito à frente daquele tempo, entendeu? A Fish não ficou muito tempo, eles usaram em competição
David o Rio usou em competição, ganhou uma etapa, acho que em Oceanside, né, 67 por aí, mas depois o pessoal não ficou muito na FIS. O pessoal partiu para o shape do Gary Lopes, aquela monoquilha 7.4, para pipeline. A gente aqui no Brasil tinha uma prancha igual a do Gary Lopes, que não servia para nada, né? Não tinha pipeline aqui, pô, o que você ia fazer com uma gana daquela? Esperar uma área enorme que é feio para usar a gana do Gary Lopes. Exatamente. Né? Essa que era a parada, cara. A gente fica, pô, eu tenho uma gana igual a do Gary Lopes, pô, pra que isso, né, cara? Mas para ela. Não tinha onda para isso. Mas a FIS, ela entrou naquele momento uma coisa muito ligada à soltura. Se vocês voltarem no tempo, foi uma época psicodélica, foi a época que entraram as drogas pesadas, que nem começou a viajar, cara. Pô, faz uma prancha solta. Prancha solta, eles foram, mas tudo bem. Se você pega o Vels e pega o Greg Noll, os caras tinham feito a biquília em madeira lá atrás. Mas foi um sopro de coisa nova que também parou naquele momento. Entendeu? Então, cara, esse desenvolvimento de design de prancha é muito rico, cara, é muito interessante. Entendeu? Ver onde é que a gente está hoje e tudo que a história trouxe a gente, né? Quando você decidiu se especializar nessa parte, eu sei que você, hoje, a sua especialidade hoje, você tem uma vertente muito grande para o longboard, não é isso? Isso, exatamente. Então, quando foi que você decidiu se especializar nessa construção, né, das pranchas grandes, do longboard? Foi pelo mercado? Foi uma coisa de estilo de vida? Eu queria que você explicasse, né, essa... Então, vamos lá. Ótimo você me perguntar, porque a gente volta um pouco. Em 94, eu, como atleta, me classifiquei para o Mundial de Malibu. Tinham 9 vagas, eu fui o último a entrar. E isso como profissional. E aí eu fui para lá. Só que eu fui para Malibu com uma coisa na cabeça, que aconteceu quando o Tudor estava aqui em 91, 92. Ele foi surfar no postinho e a prancha dele me quebra ao meio. E um atleta meu, Alexandre Tasquila, estava na areia e o Tudor deu a prancha para o Tasquila. E me trouxe. Falei, porra, copia a prancha. Eu falei, porra, eu não vou copiar a prancha, o dono tá caindo, isso aqui é uma obra de arte. Mas eu tava com a prancha na mão. Aí quando eu olhei o fundo da prancha, eu falei, porra, cara, esse cara não fez isso, cara, não é possível. O que ele fez? Ele fez um double V na prancha inteira. Tá? O que é um double V? O fundo vem em V-bottom e tem um release na borda da prancha inteira, que é um outro V-botinho, né? Indo até a borda. Quando eu vi aquilo, eu falei, porra, cara, isso é o que faz a prancha não entrar de borda, entendeu, Thiago? Isso aí faz com que a prancha vá para o lado sem dar aquela cravada, ela fica o tempo todo fora d'água. Eu falei, porra, cara, esse cara teve uma sacada aqui que isso aqui é um absurdo. Aí, quando eu fui para a etapa de 94, eu falei, cara, eu tenho que conversar com o maluco, cara, tenho que conversar com esse cara. Esse cara tá com alguma coisa na cabeça que, porra, ninguém tá sacando. E nessa etapa de 94, foi muito interessante, porque deu um flat em Malibu durante 15 dias, cara. E aí, todo dia tinha festa, tinha encontro, tinha barbecue, tinha surf na marola, esperando um swell que vinha do México, swell de furacão, que nunca vinha. E simplesmente na praia, cara, estava todo mundo. Por quê? O atleta, né, tinha chance, ele tinha já ganho uma etapa. E nessa etapa ele podia ser bicampeão. Então estava todo mundo do Hawaii lá, toda a galera. O Lance, Greg Noll. E, cara, na beira d'água, aí que vem o grande barato. Acho que vocês vão... Estavam todos, cara. Kip Fry, Barry Kanapuni, Greg Noll, Donald Takayama, todo mundo. Todos os meus ídolos ali na minha cara. E aí teve um dia de flat, os caras fizeram um rango lá na beira d'água e que eles nos serviam os pratos dos atletas, entendeu? Então, aquele prato ali, meu irmão, tá, o Donald Takayama dispondo comida, o Greg Noll, aquilo ali foi muito legal. E aí criou uma interação muito forte na galera ali. E o Donald estava lá. E eu tive a chance de entrar na sala de shape com ele. Aí ele viu as minhas pranchas e falou, pô, legal, não sei o que lá. Falei, porque eu caí com tudo na minha bateria. Aí eu vi uma prancha sua
Aí ele tava com óculos assim, eu falei, porra, cara, me fala uma coisa, você fez isso no fundo? Aí ele abaixou o óculos, olhou para minha cara e falou assim, você tá no caminho certo. Ele não falou que fazia, mas disse que estava no caminho certo. Eu falei, pô, tu faz ou não faz? Ele, mais ou menos isso. Aí ele começou a falar do shape de Malibu, ele falou o shape de Malibu ao contrário, o bico é para baixo, a rabeta sobe, não sei o quê. E eu fiquei sem entender, cara, mas ele falou, é isso aí, cara, segue que é por aí o caminho. Então, naquela época, não tinha informação. E ter uma informação dessa é uma informação de ouro, né, cara? Coisa... claro que eu executei um pouco desse fundo na minha linha. Assim, você copiou o Donald Takayama? Não é igual você dizer, eu fiz o Vibota, eu copiei o Mark Tavish. Pô, todo mundo fez o Vibota, todo mundo fez o que o Mark Tavish fez na frente de todo mundo. Quem criou o concave, né? Assim, né? Que hoje é usado na pranchinha em todos os atletas da WSC, acho que não importa. Cada um usou o concave da sua forma, cada um desenvolveu. E aí, cara, as minhas pranchas começaram a voar depois de 94, entendeu, Peça? Ali foi o marco. Ali eu fiz o logotipo oval, obviamente inspirado no Donald, né? Que, pô, o cara, para mim, foi o meu mestre, né? Grande perda, né? Assim, o cara tinha uma mão que poucos tinham. E a partir de 94, eu coloquei o foco no shape do longboard, mesmo porque aquela equipe lá atrás, cada um foi fazer uma coisa. Marcelo Viana quis ir para pouco estudar desenho industrial também, o outro quis usar outra marca, o outro queria Ricardo Martins, beleza. Aí eu fiquei no pranchão. Cara, aí eu comecei a colocar para os meus clientes essa experiência de pranchas adversas, entendeu? Eu quero uma prancha que no buraco, o fundo é esse. Prancha clássica, o fundo é esse. Né? Então eu tinha mais ou menos um cardápio do que eu ia usar em função de cada pessoa. Aí as pessoas começaram a usar, começaram a voltar. Falei, porra, o negócio tá dando certo. Entendi. Aí a venda começou com muito sucesso. E atletas me compravam prancha. Vários atletas me compravam prancha. Pastor, eu quero aproveitar que você chegou nessa parte aí, aqui no podcast. A gente conspira uma teoria de que todo shaper de longboard ele precisa surfar de longboard para poder entender tudo aquilo que está acontecendo ali, né? Para poder entender cada parte ali do longboard, o bico, o meio, a rabeta, o edge, a borda, a caixa de quilha, né? Enfim, tudo, né? É porque hoje a gente vê que tem muita gente que faz prancha, mas não surfa, né? Então eu queria que você falasse, você como shaper, eu queria que você falasse sobre isso, né? Se de fato faz diferença, né? Peterson, eu costumo falar sempre isso, né? Que para a gente comprar uma prancha, a gente precisa comprar uma prancha de um cara que surfa de longboard, porque aí ele sabe o que é que ele está fazendo, entendeu? Mas eu queria que você comentasse aí sobre isso. Exatamente. Então, quando eu fui campeão em 90, cara, ali me deu um... Ali a chave virou, entendeu? Eu falei, pô, cara, eu tenho que desenvolver esse trabalho aqui. E o que eu ia dizer antes é que nessa época de 90, eu e o Neco Carbone, a gente competia uns 4 anos direto junto, um ganhando o outro ganhando de um. E isso foi um momento muito rico, porque eu e o Neco, a gente trocava muita ideia de shape, a gente sempre trocou. Mas naquela época a gente parava, conversava, pô, o que você está fazendo com o atleta tal? O que está fazendo com o Vitorino? O que está fazendo com o fulano? Então foi muito rico isso, e a gente como atleta. Eu, quando ganhei, ele ficou logo atrás. Quando no ano que eu não ganhei, não tinha Mundial. Era de 2 em 2 anos. Aí no outro ano o Neco ganhou e ele foi para o Japão. E eu fiquei em 4º lugar ou 3º, entendeu? Então foi uma coisa doida. Assim, falei, pô, o cara... Então tinha o Jefferson Cardoso também, que era um ótimo competidor, assim, era muito rico. Cara, o nível ali era muito bacana. Então eu sempre usei os meus tapes em competição. Eu sempre fui muito ligado à competição, entendeu? O Jefferson no arpador, né? Ele surfa, agora está morando em Saquarema. O Jefferson foi uma referência muito grande, porque naquela época
ele entrou dando o tal do 360, que ninguém dava, que não servia para nada, mas na época, pô, os caras davam ponto. O cara dava um 360, 9. Falei, pô, então vamos dar 360. Todo mundo querendo dar porra 360. Outro foi bananeira. Teve um momento que eu plantava bananeira e dava uns pontinhos lá. Então era 360 e bananeira. Falei, pô, mas e o bico? Aí o Vitorino ia pro bico e não ganhava tanto. Então era uma coisa engraçada isso. A gente se divertia muito, né? O que vale? Aí depois as regras vão se mudando melhor. Mas, Peterson, eu sempre usei as minhas pranchas em competição, porque eu acho que o melhor campo de prova é o campeonato. Tem jeito. Eu ia falar que você falou de Neco aí, eu ia falar que nessa sequência ainda vem Marcelo dando continuidade ao legado dele, né? Marcelo, exatamente, o filho. Mas o mais interessante do Marcelo é que ele foi um cara que, além de fazer o shape à mão muito bem, ele pegou a máquina cedo, entendeu? Porque o Neco estava na máquina enorme, lá na fábrica dele, que acho que foi esqueci o nome dele, bom, enfim. Aí o Neco falou, Cláudio, eu tô com uma máquina lá que eu nem sei usar direito. E aí que o Marcelo entrou ligado à máquina e já trabalhando a máquina, antes de todo mundo, entendeu? Isso foi uma coisa muito interessante. Então ele tem herança do pai dele, que, porra, os melhores shapes que tem no mundo, e porra, o filho teve essa escola e ainda começou a usar a máquina bem cedo, entendeu? Então foi... Tanto que o Marcelo não está aí à toa, né, cara? O cara está aí porque tem bagagem, entendeu? Isso aí é bem diferente do que uma pessoa que pega hoje o computador, baixa o programa de graça e faz uma prancha. Isso é a coisa mais fácil do mundo, né? Agora, quando o cara tem histórico, bagagem, sabe o que está fazendo, desenvolvendo no computador, aí a coisa muda completamente, entendeu? Que é o caso do Marcelo, entendeu? Então, tá explicado então, tá explicado. Mas então, pastor, aí, tipo, as suas pranchas, né? Além do feedback dos seus clientes, dos seus amigos e tal, então o fato de você surfar também nas competições te trazia também essa bagagem para você polir suas pranchas e fazer, né? Eu considero que suas pranchas são pranchas únicas. Exatamente. Cara, aí tem mais história, né? O Phil entrou para a minha equipe, foi em 2006, 2007. Mas em 2009, o shaper dele, da Robe, da Califórnia, o Gary Larson, veio ao Brasil fazer uma série de pranchas Robe aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram disso. Gary, ele ficou usando a minha sala de shape durante um mês. E aí eles iam lançar a marca Robe no Brasil e uma das ideias que eu fosse o shaper, coisa e tal. Mas o Gary ficou lá. E eu não queria entrar na sala de shape e falar, porra, cara, o que você está fazendo? Vou copiar. Eu falei, meu irmão, você fica à vontade, na parte da manhã você pode usar, eu uso à tarde. Se você quiser olhar eu fazendo uma prancha, você olha. E, não, Cláudio, sei que a gente pode... Eu falei, eu quero só que você me passe, porque o Gary Larson, ele vem da escola dele, da Robe, né? Ele tem toda a experiência, como poucos têm. E aí eu falei, eu quero ver como é que você faz o fundo da prancha clássica à mão. Eu faço de um jeito, mas eu queria ver você. Ele, Cláudio, é muito fácil, é só você fazer igual o deck. Eu falei, como assim? Você faz um fundo imaginando que é um deck, como se fosse a coisa mais fácil do mundo, né? Aí quando ele foi fazer um fundo, ele, vem cá olhar, ele me colocou lá dentro olhando, ele fazendo, aí foi um grande upgrade, assim, em termos de, como é que se fala? Refino de shape, né? Como usar a plana de um jeito que gera um resultado tal. Eu falei, mas é muito mais fácil assim. Ele falou, pois é, assim que eu aprendi também. E naquele momento, as minhas pranchas clássicas da mão começaram a melhorar também, entendeu? Pela técnica de usar a plana que ele passou para mim. Aí foi um detalhe importante também na história. E outro detalhe interessante é que o Gary teve um momento que ele falou, olha, eu não posso te passar a medida do modelo tal. Eu falei, cara, se vocês querem que eu faça a prancha Robe no Brasil, eu preciso das medidas, cara. Eu não vou fazer a minha prancha. Eu também não quero fazer a minha prancha. Tem que fazer de vocês. E aí, naquela noite, o Phil estava na casa dos Alter, né?
e estava com o filho do Robe Alta, e o Robe estava lá também. E aí veio essa discussão na mesa do jantar, coisa e tal, pastor. E aí o Robe Alta pegou a minha história para ler. Isso é uma coisa que eu gosto de colocar também, porque, porra, cara, você receber um elogio desse é uma coisa nobre também. E aí o Robe Alta falou, gente, o pastor tem condições completas de ser o nosso cara no Brasil. Entendeu? Depois o negócio não foi para frente, coisa e tal, mas só ouvir isso para mim foi muito legal. Eu já estava com bastante idade, coisa e tal. Mas, porra, o cara, Robe é o Robe, né? Então ali teve um momento interessante de desenvolver fundo de prancha clássica e tudo mais. Eu quero, para a gente já partir para um assunto mais atual, eu queria saber, assim, que a gente já tem um tempão gravando aqui, eu queria saber o que o Cláudio Pastor faria para ele atualmente de prancha, de longboard, e o que ele faria para ele com 20, 30 anos de idade? O que você faria de prancha para você mesmo? Cara, é uma pergunta muito legal. Eu, com 20, 30 anos, cara, eu ia fazer uma pranchinha assim, extremamente solta, extremamente com uma remada para os meus 65 quilos que eu tinha naquela época, hoje eu não tenho mais esse peso. Usei monoquilha há anos, a prancha com 3 quilos entrou e eu continuei usando monoquilha em pranchinha. Usei Starfin durante anos também, fiquei completamente enlouquecido com a Starfin, achei um design muito inovador. Só que tem um detalhe aí, Thiago. A primeira prancha que eu tive na vida, em 71, foi um pranchão Robe, por acaso. Caramba! E era pequeno, ele era 8,4. Tinha uma quilha que você prendia a quilha por cima com parafuso, coisa e tal. Então, ali foi uma puta escola de você iniciar com Cadillac daqui, entendeu? E aí eu passei para pranchão, porque ninguém usava muito pranchão, era garoto, tinha 12 anos, coisa e tal, mas eu fiquei com aquela prancha Robe pelo menos uns 3 anos. E isso estou falando quando eu tinha 12 anos de idade, de 12 aos 14, né? de 11 aos 14, 11 aos 13. Com 20 anos, pranchinha. E agora, 2024? Qual que é a prancha do Quiver? Cara, o meu Quiver hoje, cara, já tem uns 4, 5 anos que eu tô caindo de 8,2, 8,6. Sacou? Olha que legal. Porque eu gosto de surf mais performance. Eu sei surfar o clássico, mas eu não sou um especialista em clássico. Eu ando, dou o passo, dou o hang five, o hang ten, mas, cara, assim, eu sei fazer, mas eu particularmente, eu prefiro um cutback batida, adiantar um tubo e tudo mais. Eu tenho essa experiência de pranchinha, entendeu? E aí eu comecei... apareceu uma prancha usada aqui, que ficou 6 meses à venda e a prancha encalhou e não saía de jeito nenhum, que era uma 8,2. E da Teresa Terra, até, que vocês conhecem. Aí teve um dia que eu tenho uma mania errada, eu acho, não sei se é mania. Eu gosto de usar prancha usada. Eu gosto de usar prancha usada dos outros, sacou? Isso é uma mania minha. Eu também gosto. Eu gosto de pegar a prancha usada. Pô, a prancha, daí que eu vou usar, eu uso, vejo qual é. Aí dali eu tenho ideia, coisa e tal. Aí eu peguei essa prancha, assim, é minimística. Cara, a primeira onda que eu peguei com a prancha, eu fiz tudo que eu gosto, né? Cutback, batido, eu falei, cara, que isso aqui? Cara, eu fiquei com essa prancha no Quiver, obviamente que eu tinha outras pranchas, eu fiquei essa prancha 4 anos no meu Quiver. E a prancha não acabava. A prancha não... Cara, não sei o que tinha aquele bloco, era um bloco textil, coisa e tal, não sei o que... Cara, o bloco ficou intacto. Eu levei para o Marcelo das Pegadas e falei, Marcelo, o que a gente fez aqui? Vamos lembrar tipo de fibra, coisa e tal. Então, eu gosto de prancha mais performance. Hoje eu fiz uma 9,8 clássica à mão, que é a que está aqui zero, que eu estou olhando para ela aqui, que eu dei um dia. Então tem essa brincadeira, entendeu? De você... Assim, o grande barato é você testar as coisas, né? Você não pode ficar engessado um único shape. Hoje está muito em voga, muito até moda, a gente pode dizer, a prancha clássica, né? Até mesmo porque o WSL e outros eventos dão nota no clássico bastante, né? Mas isso aconteceu uns 10, 12 anos para cá, porque antes não era assim, entendeu? Assim, a nota do clássico entrou há pouco tempo, vamos dizer assim, uns 10, 12 anos. Eu lembro que
o Phil entrou na minha sala Exato. e falou assim, pastor, porra, agora é o clássico que vai entrar. Eu falei, pô, e aí? Pega pra cacete, cara. Pô, mas e aí, como é que eu vou fazer com o clássico? Eu falei, cara, faz o clássico. Aí ele, pô, mas eu vou ter que pegar a mãe. Eu falei, vai ter que pegar a mãe, não tem jeito. E você é o Phil, tu pega pra caralho, meu irmão, tu vai conseguir. Aí eu fui dando dica Vai de conseguir. passo, faz assim, vai. Aí ele foi, vai. A gente fez algumas classes. Quer dizer, é muito interessante isso, nessas grandes mudanças, né? Essa do FCS ter entrado em 92 foi uma grande mudança. 67 foi uma grande mudança, as pranchas menores com quilha fina, alta, com V-bottom, grande mudança. Bloco de poliuretano entrar pelo Hobby Alto em 1959-60, grande mudança. Concave, grande mudança através de... não foi ele que criou, mas Almeric foi quem desenvolveu muito bem rápido, junto com o Kelly Slater, o Fundo Concave, que ninguém estava montando naquela época, em 91, 92, no Fundo Concave. Veio o Tom Curren com fundo em V, aí sai o Kelly Slater com fundo em concave. Todo mundo, cacete, como é que é esse negócio? Como é que faz? Aí a gente ia para os campeonatos olhar a prancha dos caras, para ver o que eles estavam fazendo. Entendeu? Então, Almeric, junto com o Kelly Slater, foi uma grande mudança, porque os caras adaptaram o surf performance de pranchinha ao concave, como poucos se adaptaram. Depois, isso aí virou regra, né? Todo mundo faz um shape muito... Hoje os shapes são muito próximos, né? Se você olhar... Estou falando de pranchinha do WSS. As pranchas são muito parecidas. Para a gente finalizar aqui nosso episódio de hoje, eu queria que você contasse algo assim. Você já contou muita coisa, muita curiosidade. Eu queria que você contasse algo inédito assim de sua carreira aqui para a gente. Cara, eu estava pensando nessa pergunta. Teve um fato, isso foi para mim, tá? Não foi para a galera. Quando tinha etapa no Brasil alternativa, não sei se vocês lembram das etapas que teve, que tinha o longboard junto do profissional, né? Eu caindo eu ia entrar numa bateria e eu tive a honra do Tom Carroll me dar a camiseta da próxima bateria que era minha, que era a mesma que ele, né, cara? E isso são detalhes importantes. Mas só que nessas etapas, o Vitéia Davis, ele sempre me procurava para emprestar a prancha para ele cair no pranchão, que ele gostava. E ele usava as pranchas do Vitorino e dava batido. O cara tem um pé desse tamanho. Aí eu estava numa etapa do Brasileiro na Joaquina e encontrei isso antes da etapa começar. Aí tá todo mundo naquele free surf, 6 horas da manhã, água fria, roupa de borracha. Aí o Vitéia me viu. Ele veio correndo, pô, pastor, cara, vou cair no pranchão. Porra, empresta o teu pranchão para eu ver qual é. Cara, aí a gente trocou dentro d'água, ele ficou com o meu pranchão e eu fiquei com a prancha dele. E era uma 6,3 Stinger, triquilha, e com uma espessura absurda. E dentro d'água estava o Pedro Mira, o Vitor Rio, toda a galera daquela época. E eu no pico, no meio dos caras, com uma 6,3 Stinger do cara. Cara, eu peguei uma onda com a prancha, ele não usava strap, e o mar estava meio grande. Eu não parei de surfar com a prancha do maluco, cara, fiquei pegando onda. Aí ele ficou atrás de mim para trocar. Pô, me dá minha prancha, cara. Eu falei, não, cara, agora não dou não, eu já peguei 5, eu vou pegar mais um. Foi muito engraçado isso, que foi um lance ligado ao pranchão, né? Cara, história tem muita história. Mas tem uma história do Vitorino em Malibu, é uma pérola. Quando o Vitorino, Thiago, você gosta do cara? Anda. Aliás, todo mundo gosta do cara. Quando ele estava na quarta de final, ele dançou. O mar estava flash, não sei o quê. Aí, de repente, lá de longe, veio o Joitudo com uma quilha na mão. E o Vitorino não fala inglês direito, sei o quê, e estava eu, assim, de técnico dele. Aí chegou tudo e chega o Vitorino. Aí o Joitudo falou assim, meu irmão, eu queria te dar essa quilha porque você é o melhor surfista da praia. E você não ganhou porque você bobeou, mas você é o melhor surfista da praia. Aí eu falei, Vitorino, o Tudor está dizendo que você é o melhor surfista da praia, que ele quer te dar essa quilha. Ele, pô, uma quilha dessa, maneira. Aí o Vitorino vira pro cara e fala assim, meu irmão,
já temos o almoço garantido. Aí eu peguei por tudo, o cara adorou aqui, foi um presente sensacional. Daí o Vitorino rindo pra caramba. A gente, cara, aquela trip foi muito... Vamos vender aquilo e vamos fazer um almoço, todo mundo lá, vai ser demais, não sei o quê, pô. Então esse é o Vitorino James, né, cara? Essa aí foi pra fechar, viu? Muito bom. Muito bom. E é isso. Demais. É isso. Muito Pô, bom. mas é isso. Valeu. Pastor, a gente, se for deixar, a gente vai gravar aqui 5, 10 horas num episódio só com você. Muito legal, cara. Mas assim, ó, é como a gente tinha falado lá antes da gente começar a gravar. A partir de hoje aqui, não é a partir de hoje não, já era pra gente ter gravado com você há mais tempo, mas aí por conta de pauta, uma série de coisas, a gente acabou, mas nunca é tarde, né? Hoje você está aqui com a gente. Prazer, cara. E eu espero que você volte mais vezes para a gente conversar sobre mais histórias. Convidarem, porque aí foi só um início aí, né? Tem muita coisa. No episódio 58, a gente gravou sobre longboard híbrido e teve um ouvinte lá no Spotify, o Pedro Marion, que ele fez uma pergunta e eu deixei essa pergunta justamente para hoje no seu episódio você responder como shaper, né? Ele perguntou assim, eu queria saber se uma prancha clássica pode ser feita de EPS ou apenas de PU e a diferença entre elas. Não acho muita informação sobre isso. Então, isso daí é um tópico interessante. Claro que pode. A gente pode fazer qualquer shape em PU e em EPS também. Só que, assim, a prancha clássica, ela tem que andar uma longa distância com pouca força, ok? Então, ela tem que ter momentum, que é o quê? Você dá aquele impulsionamento na prancha e ela praticamente anda sozinha. Quando você está numa onda, não sei se a gente nota, tem várias ondinhas contra, né? Então, a prancha de PU, ela corta essas pequenas vaguinhas no meio do caminho e ela segue no momentum dela. A prancha de epóxi, ela fica mais em cima d'água. Então, essas ondinhas, ela desce e a prancha treme mais um pouco, entendeu? Apesar de remar melhor. Então, a prancha clássica, eu indico, e muitos shapers também, que seja em PU por isso. Porque ela consegue andar. Mas se eu fizer uma prancha de EPS pesada, melhora muito. Mas se fizer em PU, eu acho que anda mais. Por isso, que ela tem mais momento, ela corta mais pequenas ondas e ela consegue andar uma longa distância sem fazer muita coisa, porque tem horas ali que não adianta você fazer um monte de coisa para a prancha andar. Você tem que deixar a prancha andar sozinha. Você tem que ser hábil para se posicionar na prancha no ponto em que ela anda. E ali naquele ponto você tem que ficar com cara de bobo deixando ela andar e passando aquela sessão. Então é mais ou menos isso. Não sei se... É isso aí. Pergunta respondida. Pedro Marion. Pergunta respondida. Valeu. Eu queria agradecer o pastor de ter se disponibilizado a passar para a gente tanto conhecimento e tem uma mensagem aqui, deixa eu achar. Ai, caramba, perdi agora no WhatsApp. Mandar um abraço, né, para a Paty lá de Alagoas, que ela tá sempre ligada aí no podcast. Ela tá sempre ouvindo aí, falou que iniciando agora no esporte. Não é isso? Boa, isso. Paty Paula, de Alagoas. Deixa um abraço aí, Paty. Obrigado por ouvir a gente e manda aí seus comentários. Boa. E Léo Schultz também, eu acho que você conhece, Ulhas. Ele postou uma foto massa lá no Instagram hoje, marcou a gente, né? Tá de férias, viajando, aí postou assim, viajando em boa companhia com a cultura longboard. Legal. Aí é isso que eu falo, boa. Né? Legal. É por isso que é bom o podcast ser gravado em áudio e estar conectado aí em todas as plataformas. Mas é isso, pastor. Nosso muito obrigado, né? Obrigado pela sua disponibilidade. Eu que agradeço você. Obrigado pela honra, né, em participar aqui de um episódio conosco. Obrigado. E vamos aos próximos, né? Merece outro episódio, porque não tem condições de conversar com o pastor em uma gravação só. Não, legal. É isso aí. Assim, eu queria dizer que foi a honra para mim também estar junto com vocês todos. E todos aqui têm a alma do longboard
acesa, né, cara? Acho que todo mundo gosta da mesma vibração, das mesmas coisas. E essa troca é muito, muito positiva. E se vocês quiserem uma próxima, a gente está aí, porque tem muito mais a colocar. Marradão. Com certeza, com certeza. Valeu, pastor. A gente se vê na água. Ó, dentro da água. Valeu, galera. Valeu aí. Valeu. Um abraço. Tem que se ver na água, eu vejo mesmo, ele sempre na barra.